Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. O tema do programa de hoje são as consequências espirituais da guerra. É dureza falar sobre esse assunto. Sabe que eu vou dizer uma coisa para vocês, que vocês vão falar assim, mas não é possível. É possível sim. Quando você fala, olha só, quando você faz uma palestra sobre amparadores espirituais, o ambiente fica superlotado de amparadores. Quando você fala numa palestra sobre o mal, sobre a infelicidade, aí o ambiente, as pessoas, elas geram exatamente essas energias, porque elas estão querendo resolver essas questões. E quando você fala sobre a guerra, não tem nada demais. Você estava esperando que eu dissesse assim, você vai falar sobre a guerra e o ambiente vai ficar horrível. Não vai ficar nada horrível, não. Eu vou explicar por quê. Se você não souber falar sobre o assunto, qualquer assunto que você tiver que falar, você se envolve nele de tal forma que você transforma aquele assunto no ambiente em que você está. Entendeu? Agora, você pode falar tanto de uma depressão com grande alegria, quanto de alegria com uma grande infelicidade. O ser humano é mais ou menos isso. Então você pode falar de qualquer assunto, entrar em qualquer lugar, trabalhar muito bem as suas energias e ser muito feliz. Senão, nós ficamos sujeitos aos altos e baixos emocionais que nós mesmos criamos. Você gostou disso que eu falei? Porque agora nós vamos falar sobre as consequências espirituais da guerra. Mas antes disso eu vou dizer que no SEC São Paulo e no SEC Jundiaí nós temos palestras todos os sábados, das 14h30 em diante. Você vai falar, por que das 14h30 em diante? Porque depois tem algumas atividades que você pode participar ou não, né? Mas é muito bacana. Você pode ir lá, pode se associar, pode participar de tudo que a gente faz, é um lugar aberto. O SEC, na verdade o SEC é a porta aberta, não importa, não tem a ver com a religião, né? Não tem a ver com nada. Tem a ver com o crescimento, com o comportamento, com a nossa melhora de vida, com a nossa felicidade, né? Essa é a intenção, né? Com o aprendizado aberto, porque você pode questionar, falar, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu aprendi, isso aqui eu não quero para mim, né? É assim que funciona. A vida nesse planeta não pode ser fragmentada. Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Por isso que a gente tem um monte de guerras, que é o assunto que a gente vai falar, né? Eu sou assim, né? Sabe que é até engraçado isso? Porque eu estava vendo o Papa, né? Aí quando falaram que o Papa é argentino, aí assim, você tem uma turma que fala, o Papa é argentino. Tem outros que falam, que bom que ele é argentino. E tem os argentinos que acham o máximo, não é verdade? Olha, é tudo dividido, né? E quando falaram o Papa é argentino, eu falei, nossa, que bacana isso, né? Que bacana. Porque nós temos que tirar essas fronteiras, hein? Essas fronteiras são muita imaturidade da nossa parte, né? Nós vamos colocando cerquinha dentro de nós e essas cerquinhas acabam se refletindo em tudo que a gente faz. Não é só nas fronteiras de estados, países, continentes, não é nada disso não. E a ideia seria tirar de todos os países, né, e fazer esse mundo melhor. A gente não faz isso, daí o que acontece? Nós temos aquelas pessoas que, no final das contas, por terem conteúdos emocionais internos conflituosos, que é uma verdadeira conflito é guerra. Então a pessoa tem um monte de conflito interno. Aí ela faz isso repercutir fora, porque quando uma pessoa tem esse tipo de dificuldade, ela pode ser passiva ou agressiva e ela vai refletir isso no ambiente de alguma forma. Normalmente a pessoa tem a característica agressiva, porque é um revide intenso que ela faz, né, para aquilo que ela teme muito. Daí ela tem que seguir um caminho. E o caminho acaba virando uma guerra externa, né? Você acaba dizendo, essa turma aqui não presta, vamos matar, né? Chega a esse nível. Agora, as consequências da guerra são terríveis, né? Porque a gente nem sabe como acontece uma guerra porque você não participou, né? E eu li um artigo que eu achei assim
bastante interessante sobre isso, das pessoas que fizeram um trabalho para salvar aquelas pessoas que iam ser ou executadas na guerra, ou estavam sendo perseguidas, né? E aí você vai falar, puxa, mas teve alguém que queria que isso acontecesse em outro país? Sim, em todos os lugares você tinha gente que... Olha, as pessoas com medo, elas se aliam a quem tem o poder para não sofrer as consequências. Aí você vai ter gente fazendo coisas absolutamente abomináveis, né? Porque você atirar num semelhante é o fim. Né? É o fim, é total, não tem desculpa. Né? A gente, numa guerra, as atrocidades, elas são imensas, mas é que a gente só está vendo a parte física. Né? Então, quando você pega, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que morreram milhões de pessoas, e a pessoa... Olha o pior de tudo, né? Eu já falei isso, eu acho que eu falei até num vídeo no YouTube. Aí você mata em nome de Deus, né? É maravilhoso isso, né? Que Deus nos proteja, aí você vai para a guerra. E o que Deus tem a ver com guerra? Né? Porque nós falamos que Deus é misericórdia, que Deus é perdão, que Deus sabe, imparcial. Falamos tudo isso. Porque o Deus que a gente inventou é assim. É o nosso Deus. Que a gente pode manipular esse Deus. E aí a gente vai para a guerra e fala que Deus, né, em nome de Deus, e que Deus nos proteja, e a gente faz a guerra, né, e chama até Deus para matar alguém. Isso é muito ruim. Né? Que Deus é esse que você tem, que você usa dessa forma? Né? Se a gente quer uma consciência evoluída, eu já digo para vocês, uma consciência universal, ela não tem nada a ver com essas misérias emocionais que nós praticamos a todo momento aqui na Terra. Né? Aí a gente faz as maiores besteiras e aí chama Deus para resolver as nossas questões. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho certeza que ele nem sabe o que a gente está fazendo aqui, porque as consciências muito evoluídas não se envolvem com esses contextos emocionais infantis que nós temos. Né? Você imagina, numa guerra, você mata famílias, né? Mata famílias. Não tem o menor problema, vou matar as famílias. Aí, as mulheres muitas vezes são estupradas, homens são violentados, você vê o teu pai ser assassinado. Quer dizer, é desse jeito. A pessoa que faz isso, o soldado que faz isso, ele está absolutamente cego. Cego. Mas a cegueira dele não começa em outro lugar, a não ser nos olhos dos governantes que iniciam esse processo de guerra. O que eu estou falando para vocês é com a sinceridade do meu coração. Eu sei que um belo dia desse eu vou ter que sair dessa terra. Mas não pensem que vocês não vão sair, não. Todos nós vamos sair. E eu acho que a melhor coisa que a gente faz é ser tão bom, o máximo melhor que a gente conseguir, porque nós continuamos depois desse corpo físico. E continuar numa condição miserável, porque a gente acha que não é assim, não. A nossa cegueira nos permite achar que você morre e está tudo bem, está tudo perdoado, está tudo... Não é assim, não existe ninguém para perdoar a gente. Nós continuamos a ser aquilo que nós somos. E a gente pode ficar numa condição boa aqui, porque a gente acha que é boa, e depois, quando você estiver do outro lado, você não vai nem entender porque você tem tanto sofrimento. Isso é terrível, né? É muito ruim. Olha só, se você comanda um país e entra em guerra com outro país, você é o responsável pelas vidas que você vai eliminar, né? Por mais que a gente não queira ver. Você nem sabe quem morreu. Você só dá a ordem para matar, né? Você acha, veja, que isso é normal? Né? Isso pode ser comum, eu já falei isso 200.000 vezes, pode ser comum para alguns ditadores, para algumas pessoas que não têm consciência. Mas de verdade a gente está desestabilizando tudo aquilo que poderia ser muito feliz. Eu penso que o nosso verdadeiro trabalho tem que ser para construir, tem que ser para sair das nossas conveniências. Né? Porque assim, o poder, ele é o maior, olha só, o poder é a maior localidade de medo que você pode imaginar. A pessoa quando deseja o poder, esse poder que ela busca é proporcional ao medo que ela tem. Não pensa que é de outra forma, não. E eu até acredito, né,
que você vai desequilibrando tanto as coisas que estão à tua volta, que chega um ponto que a tua produção de coisas emocionais não felizes é tão grande que você pode fazer, por exemplo, um câncer, com a maior tranquilidade. Muitos governantes acabam dessa forma. Você vai falar, puxa, mas ele era tão bom. Nós não temos a medida do que é bom ou do que é mal. Nós apenas temos a medida daquilo que nós aprendemos, ou que dizem para a gente que é bom e que é mal, né? O bom é o equilíbrio, o bom é a felicidade, o bom é estar independente, o bom é o ir e vir, né? Quando começa a colocar tanta regrinha, tanta cerquinha, que você precisa fazer tanta coisa, né, criar a ira de umas pessoas, é porque nós ainda somos muito infelizes e muito primitivos, né? Eu penso que esse planeta precisa melhorar bastante. Parece até que eu estou fazendo uma pregação aqui, né? O pior que parece mesmo. Mas eu quero dizer para vocês que aquilo que a gente faz fisicamente repercute espiritualmente. Então, não dá para você viver uma vida pós-mortem feliz. Eu faço muita assistência espiritual. E as coisas que eu vejo são bastante assustadoras quando a gente fala de guerras, né? Assistência espiritual em guerra é uma coisa que é muito séria, né? Eu tenho inúmeras experiências e que eu vou relatando aos poucos, né? E estou colocando no YouTube para você ver. Algumas eu tenho até receio de falar, né? Porque tem coisas que você vai falar, mas não vão acreditar. Mas não é você que não vai acreditar. Até eu, quando tenho esse tipo de assistência, eu vejo que o sofrimento das pessoas é inimaginável, né? A gente nem acredita que aquilo está acontecendo. Mas eu só fico pensando, por exemplo, né, que de repente você tem governos, né, que por medo eliminam outros governos. É só você ver isso. A Chechênia, sabe aquelas coisas, né, aquelas guerras ali na região da soviética, né, de repente está acontecendo um monte de coisa, pessoas que matam, que vão lá e destroem. Aí você fala, não, mas eles estão certos. Olha, eu vou dizer uma coisa do meu coração. Toda vez que alguém mata o outro, ele não está certo. Toda vez que você faz mal para alguém, você não está certo. Nós precisamos aprender de verdade a fazer as coisas que sejam boas para todo mundo. E eu penso que isso é fundamental na nossa vida. O mundo espiritual, você não pensa que você mata 6 milhões de judeus, mas não foram só os judeus que foram mortos, não. Ali eles mataram pessoas que eles julgavam que eram, né, vamos matar os homossexuais porque são impuros, vamos matar os ciganos, quer dizer, o ser humano decide quem não presta e quem presta. E eu acho que nós temos que saber que nesse planeta nós já passamos por todas essas coisas. Então, quando você mata um grupo de consciências, entendeu? Você tira o corpo físico, você tira a possibilidade dela evoluir também. E você acha que ela não vem atrás de você? Você acha que 6 milhões de judeus não vão... cadê o Hitler, né? Você acha que ele não vai ter sofrimento? Sabe quando a vida é boa? Quando a gente de verdade se lembra que o próximo merece ser respeitado. Isso é fundamental. Não importa o que ele seja, não importa o que ele acredita, todos têm o direito de acreditar no que quiser. Cada um de nós está num nível de evolução. E não é bom a gente pensar que a gente é mais evoluído que ninguém, não. Esse não é o caminho da felicidade. O caminho da felicidade é aquele caminho em que você consegue enxergar com clareza que todas essas diferenças são necessárias, porque nós estamos num planeta que está fazendo todo esse processo de evolução e de crescimento. Então, é isso aí. Fazer a destruição do próximo, né, você vai ter consequências depois. É a desestabilidade de algumas coisas, são as doenças que aparecem, né? Os governantes, eles não têm noção. E eu até considero que alguns são maduros, que alguns líderes têm a cabeça muito boa, mas também penso que a maioria precisaria fazer um trabalho melhor de consciência. Eu sei que, veja, alguns deles não têm culpa até porque não sabem, não é verdade? Então, e depois eu acho que o meu referencial também é um referencial muito ruim. Hoje antes de vir para cá, eu estava pensando o seguinte, né? Eu vi um pai cuidando de um filho, né? E eu fiquei pensando, nossa, eu sou um ser humano não muito bom, eu preciso ser melhor do que isso. Ele estava tratando com todo carinho do garotinho,
E aí eu vi aquilo, eu fiquei impressionado, e eu até comentei com a Patrícia, que me acompanha no meu trabalho. Eu falei, puxa, olha, eu não sou um ser humano tão bom assim, não, eu preciso melhorar. Então, quando eu estou falando de guerra, eu estou falando dessas coisas, eu não estou dizendo que os outros são piores do que eu. Eu acho que eu tenho que melhorar muito, mas eu preciso falar, talvez porque eu melhore um pouco. Em algum momento eu vou melhorar. Em algum momento eu vou fazer coisas que valem a pena para todos. Né? Nós não sabemos fazer nem coisas que valem a pena para nós mesmos e depois a gente critica os outros. O que eu estou falando sobre as consequências da guerra e sobre os governantes, de verdade, são coisas que aparecem nos jornais, que aparecem nas revistas, que a gente vê nos noticiários. Então, são coisas reais. Mas eu penso que todos vão evoluir. Mas, nesse momento, talvez alguém precise falar para que a gente aprenda que nós precisamos cuidar de todas as consciências que estão nesse planeta, cuidar desse planeta para que a gente não seja uma coisa ruim, né? Porque nós somos, de verdade, nesse momento, alguma coisa que destrói. O planeta é como se fosse um ser vivo imenso, cheio de energia, cheio de luz, né? Com muitas árvores, com água, com tudo que a gente precisa. E aí eu vejo assim, nós nesse momento somos como um vírus que entra no nosso corpo e nos mata. Isso é muito ruim. Por que nós vamos destruir o nosso planeta? Fazendo guerra? Piorando as condições físicas e espirituais? Isso de verdade nós precisamos melhorar. E eu me coloco como a primeira pessoa da fila a repensar a minha vida, né, e tentar ser cada dia melhor, porque nós precisamos tomar alguma atitude, falar, buscar, conversar, né, e fazer um caminho que vale a pena para todos nós. Sair dessa vida um dia sem ter feito o melhor de nós é ter um arrependimento que você não pode nunca mais arrumar. Não dá. Não dá para você voltar na mesma vida e ajustar. Então, nós temos um grande, e eu acho que grande, amigo e inimigo, o tempo. Vamos aproveitar o nosso tempo para não fazer as guerras se transformarem no câncer do planeta. Porque isso é assustador. As consequências espirituais de uma explosão atômica são terríveis, tanto para o mundo físico quanto para o mundo espiritual. Eu já falei isso, já fui criticado, e eu peço desculpas se essas coisas que eu falo, de verdade, podem afetar alguém. Essa não é a minha intenção, é o que eu penso. Se eu estiver errado, em algum momento eu volto atrás, porque eu quero ser melhor. Mas uma explosão atômica, ela não só destrói os corpos físicos, como ela destrói os corpos espirituais, nas várias dimensões. Então, essas consequências são consequências que a gente deveria pensar agora. Porque enquanto você tiver a chance de evoluir, de ser melhor, está tudo bem. Então, pense que os outros também têm o mesmo direito. Isso é importante, não é? Mas vamos lá. No SEC São Paulo e no SEC Jundiaí, palestra todo sábado às 14h30. Então não perca. Curso de autodefesa psíquica em posição de mãos em novembro, não perca também. Terapia no SEC, 5904-2116. Programa de TV em Santos, anota aí. Desculpa, terapia. Você deve ter pensado, não consegui pegar o telefone. Terapia no Centro de Estudos da Consciência, 5904-2116. 5904-2116. Programa de TV em Santos, na NET, canal 11. Vou repetir. Santos, na NET, canal 11, todo sábado às 10h30 da manhã. Estou lá com você para a gente se esforçar para que esse mundo seja melhor. Você pode conhecer os nossos materiais de estudos e adquiri-los pela nossa lojinha virtual. Entra lá na loja virtual, você vai ver inúmeros CDs e livros para que você possa melhorar a sua vida, né, e também ajudar a continuar esse caminho que a gente tem se esforçado, tá bom? E tem mais uma coisa, deixa eu dizer para você, você entra no YouTube, põe Moisés Ezagui, né, ou pode colocar também Centro de Estudos da Consciência, Centro de Estudos da Consciência Brasil. Você vai encontrar lá o nosso canal com muita coisa para você aproveitar, né? Eu tenho trabalhos que eu estou fazendo, por exemplo, fatores humanos, fatores espirituais, que você vai encontrar material que você vai aproveitar.
né? Eu acho que aproveita sim, porque o que eu tenho feito é com o coração. Se houver alguma falha, aí você me comunica através do foradocorpo.com. Você também tem a possibilidade de fazer pergunta, e eu vou responder com o máximo prazer. Nós temos olha só, no Facebook nós temos o Amigos do SEC. Entra no Amigos do SEC no Facebook, para que a gente possa expandir conhecimento, relacionamento e amor por esse planeta. E eu conto com você, né? Então, tem uma coisa bacana que você pode fazer. Entra no meu blog, Diário de um Projetor, ok? E aí você vai encontrar relatos de projeção astral. Então, eu estou falando isso para você porque eu acho que é importante. Mas tem uma coisa mais importante que eu preciso falar, que é a tarefa assistencial diária que é praticada no SEC, que é exatamente todos nós levantarmos as mãos pelos nossos semelhantes. Então, esse trabalho é feito diariamente, né, para aquelas pessoas que quiserem participar, vai ser importantíssimo para nós. Acho que para o mundo é importante que a gente aprenda a levantar as mãos, né, por nós e pelos outros, né? Isso é importante. E é só você entrar no nosso site www.centrodeestudos.org que você vai ter informações para participar, né? Aí você vai se beneficiar desse trabalho e beneficiar os outros, né? E também o SEC tem posição de mãos todo sábado, em todos os SECs. Você vai lá, tem um horário que a gente pratica isso, se informa, você vai gostar, porque eu acho que isso é a materialização de tudo que a gente acredita em espiritualidade. Saber a espiritualidade só para nós é uma coisa. Utilizar o nosso conhecimento de espiritualidade para todos é materializar o amor. Então, a gente começa a praticar para aprender o que é isso, né? E no final das contas a gente está se exercendo nessa frequência, que é aquela de doação, de compartilhamento, de vontade, de continuidade. Porque isso, de verdade, é amor, né? Então, vamos começar a fazer isso, tá? www.centrodeestudos.org, para você participar do nosso trabalho. Tem uma coisa bacana que eu acho que seria legal você conhecer, que é o Sítio São Damião. O Sítio São Damião, você vai conhecer, lá é muita vegetação, o pessoal trabalhando, é muita felicidade, alegria, que esse é o sentido da nossa vida, e você pode participar, né? Se você se associar ao Centro de Estudos, você vai ter muito conhecimento, muita coisa, pode questionar, não importa, olha, não importa o que você pratica. A pessoa às vezes fala assim, Moisés, mas eu pratico o reiki, como é que eu vou praticar essa imposição de mãos que você fala? Ótimo que você vai fazer isso. Esse mundo é um mundo para todos. Você só vai ter que entrar no esquema lá do pessoal, que eles vão falar, olha, o horário é tal, a gente faz assim, né, para que tudo fique uniformizado. Mas o seu sentimento, a sua alma, você vai praticar aquilo que você acredita, né? Vamos aos poucos, sabe o que a gente vai fazer? Aos poucos nós vamos transformar esse mundo num mundo muito melhor. A minha ideia é que a gente pudesse ter a força que Francisco de Assis teve, que sem meios de comunicação e sem nada, ele se tornou patrono da Itália e se tornou uma pessoa importantíssima para todos nós nesse planeta. Anota isso. Anota o nome do Papa que hoje está aqui fazendo um esforço danado. Vamos respeitar essas pessoas que trabalham para o bem, né? Nós precisamos conseguir fazer isso. Eu sei que não é muito fácil, não. Mas você pode ter certeza que se a gente colocar toda a vontade do nosso coração, nós fazemos esse mundo ficar melhor. E aí nós vamos estar todos de mãos dadas, não vão existir fronteiras, nós vamos estar conversando e se comunicando com todos de forma feliz, um ajudando o outro, porque amor é quando um continua o outro. Isso aí você pode anotar, né? Eu agradeço a você por ter feito esse percurso comigo e a gente se encontra na próxima semana.